Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar respondendo a irmã Matuzinha. Isso mesmo, eu vou responder a irmã Matuzinha. Calma, gente. Antes de você ficar pensando que a irmã falou alguma coisa que não devia. Pelo contrário, esse é um dos vídeos que eu tenho maior prazer em gravar. Sinceramente, esse tipo de vídeo eu gosto mesmo, sabe? Com toda a força. Diferente de alguns que a gente faz que não tem o mesmo ânimo para fazer. Mas esse aqui eu gosto, sabe? Eu tenho um prazer enorme de responder a irmã Matuzinha e você vai entender daqui a pouco, tá? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, ative as notificações e comenta também o que você vai achar desse assunto. Se você ficar com alguma dúvida, você pode também estar comentando, tá? Mas vamos lá. Vamos aqui para o vídeo da irmã Matuzinha, para que a gente possa começar a conversar a respeito de algo muito importante que a irmã Matuzinha, ela, com uma postura totalmente diferente de muitos mestres que estão por aí, ela deixa um exemplo. Bom, eu estou aqui no canal da irmã Matuzinha. O nome do canal dela é Jesus Cristo Te Ama. E eu vou deixar o link do canal da irmã e o link desse vídeo aqui na descrição. Conheça o canal da irmã Matuzinha, tá? A irmã Matuzinha tem uma maneira diferenciada de falar, sabe? Com uma mansidão, sabe? Aquela pessoa que fala e se você estiver bravo, ela vai acalmar você falando. Presta atenção, eu acho que se algum dia alguém tirar a irmã Matuzinha do sério, se conseguir, mesmo ela brava, ainda assim não vai ter diferença. Vamos assistir aqui. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde já, né? A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu desejo milhões e milhões e milhões e milhões. Sabe o que é milhões e milhões de bênção? É bênção de segundo em segundo, né? Louvado seja Deus. É isso que eu desejo para vocês nessa tarde. Que eu estou bem, graças a Deus, embora eu estou aqui atacada da sinusite, mas nesse mundo nós teremos aflições, né, irmãos? Só em Cristo Jesus nós teremos paz. É verdade. Louvado seja Deus. Irmãos, nesse vídeo, eu quis fazer esse vídeo agora. Eu ia falar umas outras coisas aqui, mas eu resolvi fazer só um comentáriozinho. Eu gostaria de pedir para o nosso irmão, o Evandro Ferreira, para que o irmão, quando tiver um tempinho, o irmão fizesse um vídeo, né, irmãos? Explicando, eu não sei se o irmão já fez, ou você tem outras pessoas que já fizeram isso, porque eu ainda não vi, principalmente no canal do Evandro e da Kátia, eu ainda não vi uma explicação assim, porque tem pessoas que falam muito de salvação e suficiência da cruz, e tem outros que falam, não vamos ser salvos só pela suficiência da cruz, e faz uma mistureba, e a minha cabeça não capta muita coisa. Então eu gostaria de pedir, principalmente para o irmão Evandro, porque eu gosto muito de ouvir a posição dele, né, e a irmã Kátia também, e a irmã Pastora do Vale, também está liberada aí, se quiser fazer um videozinho falando sobre isso. Olha só, pessoal, primeiro eu quero agradecer a irmã Matuzinha pelo carinho, pelo respeito, tá bom? É sincera nas suas palavras. E veja, eu falei para vocês, né? Ela fala e vai deixando você mais calmo ainda, mais tranquilo. Você percebeu, antes aqui, ó, o pastor Reine está trazendo super estudos, tá? Aqui tem o Sínodo de Dort, a morte de Cristo e a redenção. Então, vá lá, você que quer aprender mais sobre história até, história da igreja, alguns acontecimentos que envolvem o cristianismo aí há séculos atrás, anos atrás, vá no canal do pastor Reine. Mas olha só, a irmã Matuzinha, você percebeu a atitude que a irmã Matuzinha tomou ao se deparar com um assunto que, como ela mesma diz, às vezes dá meio uma confusão na cabeça, até porque um diz uma coisa, outro diz outra, e afinal, o que eu vou acreditar em quem?
Em quem é que eu vou acreditar, não é? Ou o que eu vou falar a respeito desse assunto? Veja, a atitude da irmã Matuzinha é uma atitude nobre, humilde e de alguém que é sedento por conhecimento, de alguém que busca conhecimento a respeito de algo que não entenda totalmente ou a respeito de algo que ouviu falar recentemente. Então veja, isso aqui, esse vídeo não é para glória do Evandro e não é para demérito da irmã Matuzinha. Não é para que ela se ache inferior a mim, não é para que eu me ache superior a ela. Mas nós, uma das maneiras de nós, seres humanos, ajudarmos uns aos outros é contribuir na vida do outro com aquilo que você pode. Então, com base nesse questionamento, na dúvida até da irmã, hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre a suficiência da cruz. O que é a suficiência da cruz, o que ensina, porque realmente você vai ouvir muitos canais aí distorcendo o que significa a suficiência da cruz. Você encontra muitos cristãos que não conhecem a suficiência da cruz e, ao invés de buscar entender como a irmã fez, eles já dizem logo, isso aí não é de Deus, isso é coisa do diabo, isso é uma heresia. Então hoje eu preparei até aqui um esboço, não sei se está dando para ver, um rascunho, não é? Um rascunhozinho sobre suficiência da cruz. Eu quero conversar com vocês e aqui especialmente esse vídeo para a irmã Matuzinha. Espero tirar as suas dúvidas, né? Espero trazer essas informações de uma forma que a irmã entenda, porque às vezes eu falo muito rápido e posso dificultar o entendimento de quem ouve, tá bom? Vou deixar mais alguns minutos aqui, mas eu convido você a assistir o vídeo completo da irmã Matuzinha, tá? Assistir, vá lá, inscreva-se no canal da irmã, assista os vídeos. Eu garanto, se você for lá visitar o canal da irmã Matuzinha, você vai se inscrever. Eu vou ficar agradecido aos irmãos, mas porque eu vi uns meses atrás o Wellington Lucena comentando sobre esse assunto ali, até biblicamente falando, mas eu não entendi muito a forma que ele explicou. E eu não sei qual é o fio de meada, qual é a linha de pensamento que os irmãos que comentam. O irmão Wellington também tem um canal, visitem o canal, vou deixar aqui o link na descrição também, tá bom? Sobre isso tem, porque eu tenho a minha linha de pensamento. Até meu filho me deu alguns versículos, uns versículos bíblicos, até mastigadinho, né? Falou, mãe, com esses versículos bíblicos você consegue, em cima daquilo que você vive, você consegue fazer uma mensagem. Mas se eu for fazer isso, vai demorar uns 40 minutos, quase uma hora, e eu não gosto. E também não estou aqui para ensinar ninguém, não estou aqui para corrigir ninguém, não estou aqui para exortar ninguém, porque eu não corrijo nem eu mesmo. Quando Deus vê que eu preciso de uma correção, Ele mesmo fala comigo, como Ele falou comigo essa semana. O Senhor me deu uma correção maravilhosa, que eu falei, Senhor, graças a Deus, que o Senhor não me esquece, né? Então veja só, a irmã Matuzinha é aquele tipo de pessoa, de ser humano, de cristão, que quando recebe uma repreensão, não fica reclamando, né? Não age com orgulho e soberba, mas se coloca na posição de alguém que precisa melhorar, que precisa aprender algo. Então, não sei qual foi a correção, mas ela recebeu com amor. Ela entendeu que realmente merecia aquela correção. E assim, gente, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Né? Estou sempre nos seus planos. Mas, porque eu não costumo, irmãos, ficar fixada em homem. O meu negócio é com Deus e acabou. É por isso que eu não corrijo a vida de ninguém. Mesmo que eu não concordo com algo falado por alguém, eu fico quieta no meu canto, porque ninguém é igual a ninguém. Os irmãos não é igual a mim e eu não sou igual aos irmãos, amém? E ainda bem que nós não somos igual, né? Louvado seja Deus. Mas eu gostaria aí que os irmãos fizessem um vídeo falando sobre isso e os seus seguidores fizessem os comentários. Eu gosto muito de ler os comentários, né? Sobre isso, qual é a linha de pensamento, é uma direção a seguir. Talvez eu creio que eu vou até aprender com os irmãos alguma coisa que eu não sei, porque a vida é assim, nós temos que
Muitas coisas nós aprendemos com os outros irmãos, né, irmãos? Eu falo que eu não estou apta para ensinar ninguém, mas algumas coisas eu tenho certeza que alguém aprendeu comigo. E eu... Você vê a humildade de alguém que tem ensinamento para passar, mas que ainda assim se coloca na posição de alguém que precisa aprender. Diferente, olha, se algumas pessoas seguissem esse caminho, esse conselho, de não se acharem mestres, sabe, aqueles mestres que só o que eles falam está certo, e que eles são donos da verdade, se eles entendessem o que a irmã Matuzinha está falando, eles não teriam dito tantas bobagens em seus canais. Eu gosto muito de aprender com quem sabe, né? É muito bom nós aprendermos com quem sabe, porque às vezes algo falta para me preencher, e eu ouço alguém pregar, eu ouço alguém falar, e aquilo vai servir para mim. Então, eu gostaria que os irmãos... Eu não sei se você entendeu o que ela quis dizer, o que ela disse, mas é assim. Às vezes, nós temos uma compreensão a respeito de um assunto, e de repente alguém fala, ou alguém mostra para nós um outro ponto de vista em relação àquilo, e a gente para e pensa, rapaz, é verdade, você está certo, e eu achei que eu estava certo. Eu achei que eu estava certo, né? Ou alguém traz uma explicação sobre um assunto que eu não consegui entender, e que aí de repente eu digo, rapaz, é verdade, é assim mesmo, eu consegui entender. Então, veja a atitude da irmã Matuzinha. Prontificasse aí, faça aí um videozinho, pode ser curtinho, eu vou entender. E olha, eu demorei a fazer um vídeo, me desculpe até a demora, tá? Mas, como eu prometi, como eu disse que traria, aqui está. Viu, irmão Evandro? Eu sei que o irmão é competente para isso. Não que as irmãs não sejam. Olha, as irmãs não vão ficar com raiva de mim, hein? É assim. Eu gosto muito de ouvir a pastora do Vale como conselheira. E gosto de ouvir a Kátia em todos os sentidos. Porque eu já aprendi bastante coisa com as irmãs. Amém? Não só com as irmãs, mas com outros também. Mas eu admiro muito a forma das irmãs pronunciar, a forma das irmãs colocar as coisas no lugar de ficar. Já aprendi muito, viu? E é muito bom a gente aprender com quem sabe. Porque nessa vida, irmãos, existe sempre quem sabe mais, quem pode mais, né? Isso aqui é uma das maiores sacadas que alguém pode ter da vida. Sempre existe alguém que sabe mais do que nós. Sempre existe alguém que conhece mais. Sempre existe alguém com quem nós podemos aprender. Sempre existe alguém que em conhecimento, que em sabedoria está acima de nós. Nunca alguém é melhor do que todos. Você pode ser melhor do que alguns em uma área, mas já tem outro que é bom em uma área que você não é. Então, você está aprendendo alguma coisa com o que a irmã está falando? Será que nós estamos aprendendo? Um vídeo de 6 minutos e 33 segundos. Um vídeo que ela gravou expondo uma dúvida, mas ao mesmo tempo ela traz grandes lições para nós. E que eu já falei, né? Nós não somos igual. E eu não gosto de ficar falando muito, não. Vou parar por aqui. E os irmãos ficam com Deus. E eu quero aprender com os irmãos. Porque eu não entendo muito bem como começar. Por onde começar essa coisa de... O que foi que eu disse mesmo? meu neto entrou aqui, eu olhei para ele e esqueci. Suficiência da cruz. Salvação por suficiência da cruz. É isso mesmo. Olha, mas minha cabeça está tão assim esquecida, né, que eu até esqueci. Com suficiência da cruz, né? Salvação pela suficiência da cruz é a salvação. Então eu não entendi, não. Esse virou uma mexida assim na minha cabeça que eu não entendo muita coisa, não. Então eu gostaria que os irmãos explicassem. Amém? Mesmo que seja só para mim. Mas não vai ser só para mim, né? Muita gente vai ver, vai entender e vai acatar aí o ensinamento e vai servir para muita gente. Amém? Que talvez não saiba, talvez não entenda, como eu também não entendo. Fica com Deus, meus irmãos, e a paz do... Gente, que às vezes... A dúvida que eu tenho é a sua dúvida também.
Entendeu? Às vezes a gente pode ter a mesma dúvida. E aí nós podemos aprender juntos. Senhor Jesus, que vocês vivam bem em Cristo Jesus, viu? A paz do Senhor. Amém. Então, pessoal, eu trouxe algumas coisas aqui sobre suficiência da cruz, para que nós possamos entender, compreender e aprendermos juntos a respeito desse assunto. A primeira coisa que acontece é o seguinte, é que algumas pessoas confundem suficiência da cruz com perseverança dos santos. Eles misturam suficiência da cruz e perseverança dos santos, e aí você não consegue entender nada. Por quê? Suficiência da cruz é um assunto, perseverança dos santos é outro assunto, tá? São duas matérias diferentes. Esses dois assuntos, suficiência da cruz e perseverança dos santos, eles são ensinos a respeito da salvação, mas que são diferentes, não é a mesma coisa. Suficiência da cruz não é a mesma coisa que perseverança dos santos. Falam de coisas diferentes, mas que envolve o assunto salvação. Vamos lá. Quando nós paramos para pensar em suficiente, porque suficiência da cruz, aí você lembra de algo que é suficiente, e eu anotei aqui, algo que é o bastante. Algo que é o bastante. Suficiente é algo que é o bastante. Nada pode acrescentar nem retirar. É o bastante. Você não precisa acrescentar nada àquilo e você não pode tirar nada daquilo. Por quê? Porque se você adicionar algo ou retirar, perdeu o sentido. Deixou de ser o todo. Perdeu a essência. Então, suficiente é isso. Algo que é o bastante. E que não precisa de mais nada, de nenhuma ajudinha, de nenhuma força, de nada. Nada, absolutamente nada. Suficiente é algo que é o bastante. E aí nós temos a suficiência da cruz. Quando nós falamos de cruz, o que a gente lembra? O sacrifício de Jesus Cristo. Não é isso? De Cristo, da sua obra da redenção. Nós lembramos de Jesus Cristo, nós lembramos de tudo que Jesus passou, nós lembramos de Cristo na cruz e nós lembramos da sua morte na cruz. Então, suficiência da cruz. Suficiente é o bastante, cruz, Cristo. Então, o que é que nós ensinamos com suficiência da cruz? É que o sacrifício de Cristo é o bastante, é suficiente. Mas para quê? Suficiente para quê? Não é? Então essa é a pergunta que muitos devem fazer. Para que o sacrifício de Cristo é suficiente? E uma pergunta bem resumida é para salvar os pecadores, para perdoar os pecados de toda a humanidade. Entendeu? Então quando nós falamos sobre suficiência da cruz, nós estamos falando de forma mais particular sobre o sacrifício de Cristo, o poder do sacrifício de Jesus Cristo, a eficácia desse sacrifício e a suficiência dele. Não só a sua suficiência, porque é o bastante, mas a sua eficácia. O que nós ganhamos com isso? O que nós ganhamos? Parece algo meio até não certo de falar, não é? Mas nós ganhamos algo através do sacrifício de Jesus Cristo, que é a salvação. Tá? Então, você está vendo aqui que eu não estou falando aqui sobre perseverança dos santos, sobre vai cair ou não vai cair da graça. Não, porque suficiência da cruz é uma coisa, perseverança dos santos é outra. Então vamos lá. O sacrifício de Cristo, o que a suficiência da cruz ensina? Ensina o que a Bíblia diz, que Jesus morreu por nós uma vez por todas e não precisa um outro sacrifício, você não precisa pagar um voto, você não precisa pagar promessa, você não precisa fazer absolutamente nada, porque o sacrifício de Jesus Cristo, ele é único. Por que Jesus morreu? Foi para salvar os nossos, aliás, para salvar os pecadores. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 1,15. Fiel esta palavra digna de aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Olha o que diz. 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então essa é a missão de Jesus Cristo quando veio na terra.
salvar os pecadores. Mas salvar os pecadores através de quê? Do seu sacrifício, através da sua morte. E a carta aos Hebreus vai falar muito sobre isso, não é? A suficiência da cruz ensina que somente o sacrifício de Cristo basta para que nossos pecados sejam perdoados, não sendo necessário nenhuma obra, nenhum tipo de ajuda. O que Jesus fez é suficiente para pagar os nossos pecados, para que através do que Cristo fez, nós possamos ser salvos. Entendeu? Então, o que a suficiência da cruz ensina? Que coisas boas, são coisas boas, como santidade, obediência, fé, amor, essas coisas não são a causa da salvação. Por exemplo, você não vai ser salvo porque você é bom. Você não vai ser salvo porque você é obediente. Você não vai ser salvo porque você tem fé. Você não vai ser salvo porque você ama. Você não vai ser salvo porque você é uma pessoa que respeita os outros. Nada disso fará você ser salvo. Tá? E sabe por que alguns não aceitam a suficiência da cruz? É porque são orgulhosos e querem sempre ter um dedinho na salvação. Não, eu obedeço, eu tenho que fazer, eu tenho que me esforçar. É o meu esforço, é a minha obediência, é o meu amor, é as minhas obras. Então veja que eles querem sempre aparecer. Só que quem faz isso está retirando o sacrifício de Cristo, porque está dizendo que não é suficiente, por isso que precisa algo mais. E não, o sacrifício de Cristo é suficiente, suficiente para nos salvar. E aqui entra a confusão, não é? Suficiência da cruz é isso. Perseverança dos santos é outro assunto, diferente, que eu posso trazer em outro vídeo. Mas suficiência da cruz é uma coisa, tá? Vamos aqui para Hebreus, para ficar mais claro que o sacrifício de Cristo é suficiente e que as suas obras não podem te salvar, que o seu dízimo não pode te salvar, que a sua oferta não pode te salvar, que a sua obediência não pode te salvar, que você expulsar demônios não pode te salvar, os seus dons não podem te salvar, a sua voz, o seu louvor não pode te salvar, nada, absolutamente nada pode te salvar, a não ser o sacrifício de Cristo, a não ser através da suficiência da cruz, para que você seja perdoado pelos seus pecados. Esse é o único pagamento pelos pecados nossos, o sacrifício de Jesus Cristo. Deus, ele nem quer outro. Você sabia que Deus não quer mais outro sacrifício? Que Deus não quer mais preço, porque já foi pago um preço? Já foi oferecido uma vez por todas um preço, e Deus não está mais, eu quero que paguem. Não, ele não quer mais. Ele se satisfez com o preço que foi pago. Qual foi o preço? A morte do seu próprio filho. A morte do seu próprio filho. Quando nós vamos para Hebreus, capítulo 9, não vou demorar muito, tá? Hebreus 9. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhas, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Não precisa um novo sacrifício, não precisa Jesus entrar de novo. Uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, aqui nós podemos até entrar um pouco em perseverança dos santos, mas eu quero focar apenas em suficiência da cruz. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Vamos para o versículo 24 agora. Pois Cristo entrou em santuário, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos. Foi uma vez por todas, ele perdoou.
Significa que o pecado que for feito depois será perdoado, sim. Claro que isso não é base para dizer que você vai viver pecando. Aí entra a perseverança dos santos. O que é? Rapidinho. Que a perseverança dos santos, um salvo de verdade, ele vai viver em santidade, buscando sempre as coisas de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo habita nele e o leva a fazer essas coisas boas. Tá? Vamos voltar agora para a suficiência da cruz. Vamos agora para o versículo 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso entrar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Isso aqui é suficiência da cruz. Uma única vez. Para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, isso é a suficiência da cruz. O sacrifício de Jesus é suficiente. Basta para que nós sejamos salvos, para que os nossos pecados sejam perdoados pelo Deus Pai. Entendeu? Vamos para o capítulo 10 agora. No capítulo 10 eu vou ler apenas o versículo 12. Hebreus 10, 12. Mas quando este sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos nossos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ou seja, suficiência da cruz é nada mais nada menos do que dizer, a Bíblia dizer, que o que Cristo fez na cruz é suficiente para nos salvar. É suficiente para perdoar os nossos pecados. É suficiente para que Deus nos aceite. O sacrifício de Jesus não é porque você é bom, eu já disse. Ninguém será salvo porque é bom, porque faz isso, porque faz aquilo. Não, é por causa de Cristo. Se você fosse salvo porque você faz algo, Jesus não precisaria vir. O fato de Jesus ter vindo à Terra é uma das provas de que você e eu não podemos nos salvar. Sabe qual outra prova? Essa aqui máxima. É que você e eu não somos bons. É que nós somos pecadores. Nós fomos corrompidos pela natureza ruim que nós carregamos. E é por causa do sacrifício de Jesus Cristo, por causa do que ele fez na cruz, que nós somos salvos. Isto é suficiência da cruz. O sacrifício de Jesus é suficiente. Não precisa mais nada. Basta. Como Jesus disse, está consumado. É isso. Então, eu espero, irmã Matuzinha, que a senhora tenha entendido. Espero que eu não tenha confundido mais ainda a sua mente, né? E se alguém ainda tiver dúvida, irmã, se não ficou muito claro, a senhora fala que eu vou fazer um outro vídeo sendo mais claro ainda, tá bom? Mas em resumo, gente, suficiência da cruz e perseverança dos santos, embora pareça a mesma coisa, são coisas diferentes, tá? Mas que estão ligadas entre si. Suficiência da cruz é o sacrifício de Jesus é suficiente. Não precisa fazer nada. O sacrifício dele é suficiente. Ah, mas a fé é eu que tenho que ter. Até a fé é Deus que te dá. Entendeu? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não é? Nós somos salvos pela graça através da fé. E quem é que nos dá a fé? Quem é o autor e consumador da fé? É o próprio Deus. Então, a suficiência da cruz, o sacrifício de Jesus é suficiente. É suficiente para nos salvar e é eficiente para pagar os nossos pecados. Então, temos algo que foi oferecido e que agradou a Deus e que fez com que Deus se contentasse, não sendo mais necessário pagar preço, fazer isso e aquilo. Não, o sacrifício de Cristo. Deus não aceita outro sacrifício. Ele não aceita uma ajuda humana. Ele não quer mais. Cristo ofereceu um sacrifício, uma vez por todas. Deus Pai recebeu e disse, estou satisfeito. É isso. É isso. Agora, perseverança dos santos é outra coisa, um outro assunto para outro vídeo. Então, gente, vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Espero que tenham entendido. E até o próximo vídeo. Obrigado, irmã Matuzinha, pelo seu carinho, tá? Por toda a educação, por todo o respeito. Gente, não esqueçam. Vão lá no canal da irmã. Inscrevam-se, deixe o seu like. Assista o conteúdo. Eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai aprender com toda certeza. Um abraço, gente. Tchau.